Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. É sempre motivo de muita alegria, muita satisfação, quando temos o privilégio de poder estar aqui para, junto com os irmãos, ouvirmos o que o Senhor Deus tem a nos falar. A começar em mim, que cada um de nós possamos realmente possamos ser edificados pela palavra do Senhor. E eu os convido a abrirem suas Bíblias, por favor, no livro da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Aos Filipenses, capítulo 1. Iremos ler do versos de 3 até o verso 11. Aos Filipenses, capítulo 1, de 3 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Todas as vezes que penso em vocês, dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são os meus cooperadores na propagação das boas obras, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração, em minha prisão, em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como da defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios de fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, o privilégio que nós temos de poder ler a Tua palavra, e queremos agora, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai, que cada um de nós, Senhor, possamos ser edificados pelo poder da Tua palavra, e que cada um de nós, Senhor Deus, a começar por mim, possamos ser transformados, ó Pai bendito, pelo poder desta palavra. Em nome de Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, ainda estamos em uma situação diferente daquela que nós gostaríamos de poder estar aqui com casa cheia. Muitos dos nossos irmãos continuam em suas casas, sem poder estar aqui no templo, em função de idade, em função de outras situações, mas são impedimentos. No entanto, é claro que nós precisamos pensar e precisamos entender que a igreja terá que ser repensada depois de tudo isso que está acontecendo. Nós olhamos que a igreja precisará, de alguma forma, atender a essas novas necessidades que surgiram agora. Não temos mais como negar que isso fará parte do cotidiano da igreja daqui para frente. No entanto, algumas peculiaridades da igreja não podem jamais mudar. E uma das coisas que nós precisamos aprender com a igreja que Paulo escreve aqui, a igreja que estava lá em Filipos, é muito importante que nós possamos aprender algumas coisas aqui. Eu acho interessante que as igrejas, o rumo que as igrejas tomaram durante muitos anos aí, aonde tomaram o exemplo de, não sei porquê,
pegaram a igreja de Corintos e buscaram tantas coisas de uma igreja que estava cheia de tantos dons, mas era uma das igrejas com um número de confusão absurdo dentro da igreja, cheia de problemas, cheia de dificuldades, e somente a parte dos dons as igrejas tomaram para si, e aí começaram a se enveredar por essas coisas como sendo as coisas mais importantes para se ver numa igreja. No entanto, a igreja de Filipe, a igreja ao qual o Paulo, que foi aquele que iniciou o trabalho ali, este mesmo escreve uma carta que nós chamamos de carta da alegria, porque são dezenas de vezes que Paulo fala da alegria que ele sentia pelaquela igreja, do regozijo que ele sentia pelaquela igreja, da saudade que ele sentia daquela igreja, do cuidado que aquela igreja tinha para com ele, não somente ele, mas para com todos os outros que haviam trabalhado lá também. E é interessante a gente perceber que era uma igreja que não era rica. É importante a gente perceber que não era uma igreja que tinha um poder, que podemos dizer assim, que era uma igreja grande, mas foi uma igreja extremamente importante na evangelização que nos alcançou também. E aí nós precisamos olhar aqui algumas coisas importantes. As marcas de uma igreja reflete a sua membresia. E uma das coisas que a gente precisa entender aqui é que essa igreja havia tomado um posicionamento com relação aos seus líderes, e com isso nós podemos observar algumas coisas importantes aqui, como por exemplo, era uma igreja cooperante, uma igreja que participava em tudo e o que o seu pastor estava fazendo. E é muito importante a gente entender uma situação. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ele havia trabalhado, evangelizado, iniciado. No entanto, ele escreve a carta de dentro da sua prisão, de dentro do cárcere. Ele estava preso neste momento aqui. E aí a gente imagina assim, poxa vida, mas se o pastor da igreja estava preso, pois é, ele estava preso, e a igreja que o acompanhava, e a igreja que estava trabalhando com ele, a igreja dá uma demonstração aqui de maturidade tremenda, porque a igreja sabia exatamente o motivo pelo qual ele havia sido preso, e quais as razões que o levaram agora a escrever a carta. E ele está agora agradecendo aquela igreja, porque aquela igreja se mostrou uma igreja muito madura. E nós vamos olhar três coisas aqui que nós precisamos entender. Primeiro, qual é a marca de uma boa igreja? Nós precisamos saber isso. Quais são as marcas de uma boa igreja? Primeiro, nós precisamos entender que não basta ter bens, não basta ter coisas, não basta ter dons. Não é isso que caracteriza uma igreja, uma boa igreja. A carta de Filipos, como eu falei, eu contei aqui 19 vezes em qual Paulo fala da alegria que ele tinha naquela igreja. Por quê? Por que nós precisamos entender? Como é a primeira característica de uma igreja, de uma boa marca de uma boa igreja? Deus trabalha na vida desta igreja. De que forma? Vamos olhar. Versículo 6, por favor. Olha o que ele nos diz no versículo 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Interessante, queridos,
que existem igrejas que parecem que não crescem. Parece que não avançam. Onde nós não podemos ver melhorias. E quando estamos falando de melhorias, nós estamos falando de maturidade. Aonde parece que estão lá, como na criação, ainda sem forma e vazia. Ué, como isso funciona? Se tem uma coisa que eu acho triste, é uma obra inacabada. Não é horrível quando você passa por uma construção e alguém iniciou a obra e a obra ficou pela metade ali, sem reboco, às vezes sem janela, sem telhado. Você só dá a impressão de que você vai encontrar ali com um fantasma. A coisa, para quem acredita em fantasma, não sei quantos irmãos aí estão acreditando em fantasma. Mas você passa por uma obra, nós estamos construindo lá, agora que nós estamos ainda em construção, e do lado da nossa casa, enquanto nós estamos tentando construir, do lado da nossa casa, havia uma senhora que morava lá, e nesse período de pandemia, já de uma certa idade, acabou acometida do coronavírus e veio a falecer. A família foi lá e não desmanchou, derrubou a casa. E a casa era de madeira. E aí ficou aquele embrólio de madeira, aquela coisa, misturado com móveis, com tudo, derrubaram tudo e deixaram tudo daquele jeito lá. E quando a gente chega do lado, dá a impressão de sujeira, de bagunça, de coisa inacabada, é terrível. E a mesma coisa quando a gente olha para uma construção, e nós estamos vivendo muito isso agora, é tão legal quando a gente começa fazer alguma coisa, começa a construção de uma parede, e a gente vai vendo ali como é que as coisas vão se desenvolvendo, e coloca-se o primeiro tijolo, daqui a pouco já está ali a ponto de rebocos, daqui a pouco já está pronto para pintura, daqui a pouco já está pronto para uso. E nos causa uma satisfação tão grande quando a gente vê a obra pronta, porque uma obra, principalmente quando a gente está morando dentro de casa, a gente não vê a hora de terminar, não é verdade? E se tem aquele negócio que eu acho que não é de Deus, chamado maquita, que quando o pedreiro mete aquele negócio na parede, sai cortando e vai pó para lugar que você nem imaginava que poderia entrar pó, aí é mais terrível ainda. Mas aí a gente imagina só, é tão legal quando a coisa termina. E o Senhor diz assim, espera aí, a igreja de Filipos não estava concluso o trabalho com a igreja de Filipos. Não concluiu também conosco, com nós aqui não está concluído. Nós estamos em plena obra, nós estamos em plena construção. Nós estamos a cada dia, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, mas esse trabalho precisa acontecer. Algumas semanas atrás, quando eu era adolescente, o meu padrasto gostava de construir. Ele era pedreiro, ele era enfermeiro, ele era um monte de coisas similares, né? E aí, numa semana, ele construiu uma parede. Próxima semana ele ia lá, e ele olhava e não gostou. Aí chamava o sábio, que ia para lá, tirar tijolo por tijolo, com um prego, e tinha que pegar um prego e batendo entre a massa, que é para salvar o tijolo, não podia quebrar o tijolo. Porque ele resolvia fazer uma outra parede, uma outra coisa, ele não gostou daquilo, e às vezes a parede já estava pronta, já estava lá, e ele não se decidia naquilo que ele queria, e mudava tudo, e a gente tinha que, quando você imaginava assim, agora o trabalho voltava de novo para o início, porque aquela parede era desmanchada. Sabe o que nós já precisamos entender? Que o Senhor precisa continuar trabalhando na vida da igreja. O Senhor precisa trabalhar na nossa vida. O Senhor precisa trabalhar, realmente transformar a nossa vida. Mas esse trabalho não pode ser uma coisa onde a gente avança um passo para frente e volte 2 para trás. Nós precisamos ir crescendo, nós precisamos a cada dia buscar a maturidade, nós precisamos a cada dia
ser uma igreja madura ao ponto de entender as circunstâncias que acontecem. Como estamos vivendo uma situação diferente. A igreja precisa ter maturidade para saber como vai lidar com tudo isso. A igreja precisa ter maturidade para saber como vai lidar com problemas que acontecem no dia a dia. A igreja não pode ser um local onde os irmãos, essa semana está bem, a igreja está lotada, semana que vem, eu não me dei muito bem com o irmão Fred aqui, e aí a coisa não azedou entre nós e toda a igreja debanda. Não pode acontecer isso, quando na realidade deve acontecer assim. Nós tivemos um problema, a igreja tem que ter pessoas com maturidade para nos ajudar a resolver os nossos problemas, em vez de existir uma debandada. E isso com todos os tipos de problemas. É isso que o Espírito Santo de Deus faz e quer fazer na vida da nossa igreja. Aos Efésios, capítulo 4. Aos Efésios, capítulo 4, verso 13, o Senhor nos ensina isso. Aos Efésios 4, 13, ele diz assim, quando ele está nos falando acerca dos dons, ele diz assim, até que todos alcancemos o quê? A unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida de estatura de Cristo. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que nós temos que crescer. Mas também não é crescer. Nós temos um limite, um alvo. Simples. Nós precisamos chegar à estatura espiritual de Cristo. Fácil, né? Simples. Mas nós precisamos chegar à estatura espiritual de Cristo. Isso quer dizer que nós precisamos todos os dias deixar que o Senhor Deus nos transforme. Isso quer dizer que todos os dias tem algo para ser feito na minha vida. Isso quer dizer que todos os dias eu preciso abrir mão de algo que não me pertence mais e que eu preciso deixar essas coisas e isso que está saindo precisa ser preenchido com aquilo que Deus tem para colocar na minha vida. Isso quer dizer que essa obra, que isso que o Senhor Deus está fazendo é algo para que eu possa crescer, para que eu possa ficar firme espiritualmente, para que eu possa me tornar um crente a cada dia mais maduro do que eu fui ontem. Primeira marca de uma igreja, Deus trabalha na vida desta igreja. Segundo ponto, apesar de nós termos ido para o versículo 6, nós vamos voltar um pouquinho agora para o versículo 5. Voltem um pouquinho para o versículo 5, porque quando Deus trabalha na vida da igreja, esta igreja, então, começa a investir na expansão do Evangelho. Versículo 5, diz assim, pois são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Quando Deus trabalha na vida da igreja, a igreja começa, então, a investir no Evangelho. Queridos irmãos, uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja firme na palavra, e nós não estamos falando aqui somente, nós estamos falando aqui de questão financeira, irmãos. Nós estamos falando de uma situação que a igreja de Jesus Cristo tem falhado muito. Alguém sabe a quantidade de bairros que nós temos no nosso município? Alguém sabe a quantidade de bairros que nós temos? Tem nenhuma ideia? Mas nós temos, a última vez que eu contei, nós tínhamos quase 30 bairros. É que nós começamos então a falar tanto de zonas, né? Zona Leste, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, nós começamos com esse negócio e esquecemos de falar os nomes dos bairros. Eu fui procurar, não sei se a informação está correta, mas nós já passamos dos 50. Não sei se essa informação é correta, porque tem bairro que eu não sei sabia nem que existia. Mas o fato é que
Nós estamos cheios de bairros que nós não pensamos mais. Que as igrejas, que nós, igrejas batistas, decidimos não mais trabalhar para a expansão do Evangelho, que nós estamos tão preocupados com nós mesmos e somente com a nossa igreja, que nós nos preocupamos somente com o templo, com aquilo que nós vamos adquirir para este templo, com aquilo que nós vamos apresentar neste templo, e esquecemos que existem muitas pessoas sem ouvir a palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer? A última vez que eu estive no Rio de Janeiro, eu estava lá lendo um relatório, que estava numa convenção, e só na cidade do Rio de Janeiro são mais de 300 igrejas batistas. Só na cidade do Rio de Janeiro são mais de 300 igrejas batistas. Nós, em Porto Velho, somos hoje 27 igrejas. Em Porto Velho, hoje, nós somos 27 igrejas. Mas só que nós temos algumas situações. Nós temos o bairro como o bairro Agenor de Carvalho, que temos igrejas que não chegam a 500 metros uma da outra. Nós temos, por exemplo, a Jardim das Mangueiras, que está bem próximo da igreja Moriá, bem pertinho. Uma está na rua 4, outra está na rua 2, na rua 1, bem próxima, ali entre a 7 e Alexandre Guimarães. Então nós estamos olhando aqui que nós temos parece ser um grande quantitativo de igrejas, mas mal distribuídas pelos bairros que nós temos hoje. E sabe o que está acontecendo? Simplesmente parece que as igrejas deixaram de investir na expansão, no alcance desses bairros. As pessoas que estão indo ao inferno, as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, as pessoas que estão aí, algumas vezes sendo enganados, levados por outras doutrinas ou levados por grupos que até rejeitam Jesus Cristo, mas estão fazendo obras que nós não estamos fazendo, que nós abrimos mão. As nossas igrejas deixaram de trabalhar pela expansão do Evangelho, porque as igrejas não estão mais investindo nas pessoas para ir aos seminários, não estão mais investindo em pessoas vocacionadas, não estão mais investindo em pessoas para serem missionários, não estão investindo em pessoas para trabalhar com crianças, não estão investindo em pessoas para evangelizar jovens, tribos urbanas, tantos se perdendo enquanto estamos quietos. Nosso alvo, da maioria das igrejas, se tornou tão somente templos. E aí eu preciso entender. Ele começa nos falando, ele diz assim que aquela igreja tinha uma característica importante. São cooperadores na propagação das boas novas desde o princípio até agora. Queridos, eles passaram por situações diversas. Era uma igreja teoricamente pobre. Era uma igreja fundada numa vila pequena. Mas em vários lugares do Novo Testamento, aquela igreja é tida como uma igreja, um bom referencial de igreja que cooperava com a expansão do Evangelho. Quando uma igreja não investe na expansão do reino, existe algo muito errado. Se eu, como igreja, não percebo que existem bairros, que existem cidades, que existem pessoas sem conhecer o Evangelho, tem algo muito errado. Sabe o que nós precisamos aprender com a igreja de Filipe? Olha o exemplo deles. Capítulo 4, por favor, aos Filipenses. Capítulo 4, por favor.
Vamos ler os versículos 15, 16 e depois o 18, por favor. Aos Filipenses, capítulo 4, por favor. Versículos 15, 16 e depois o versículo 18. Olha o que ele nos diz. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Isso já no verso 17. Verso 16. Versículo 15, né? Agora 16. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Versículo 18. No momento, tenho tudo o que preciso. E mais. Minha necessidade foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Olha que interessante. Não eram ricos, queridos, mas investiram na salvação. Não eram ricos, mas eles, como igreja, investiram na salvação. Paulo diz: só vocês é que ajudaram, só vocês que cooperaram. Ele diz agora: eu estou preso. O que eles mandaram, ele diz, é muito para mim, é mais do que eu preciso. Mas ainda assim, eles haviam enviado quem? Eles haviam enviado Epafrodito para estar com eles ali. Então, uma das marcas de uma igreja, uma boa marca dessa igreja, é que ela investe na expansão do Evangelho. E terceiro, para a gente fechar aqui, para a gente terminar. Quando Deus trabalha na vida da igreja, ela cuida de tratar com carinho e honrar aqueles que a servem. Versículo 7. Versículo 7, capítulo 1, verso 7. É apropriado que eu me sinta assim, a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Queridos, não existe nada melhor do que quando você se sente bem entre as pessoas. A sua casa pode ser a casa mais humilde que você possa imaginar. Você diz, aí você está lá no lugar top. Mas quando você quer relaxar, quando você quer ficar tranquilo, quando você quer dizer, como se diz por aqui, quando você quer ficar de boa, à vontade, para onde que você vai? Para a sua casa. A casa pode não ser a melhor do mundo, mas é a sua casa, é onde você se sente bem, onde você fica à vontade. Sabe, Paulo mostra uma coisa extremamente importante. Paulo tem o desejo de voltar para aquela igreja. Já pensou uma coisa ruim? Nós estamos aí há 5 meses, quase 6 meses já, sem cultuar, sem poder cultuar, de ter todo mundo aqui, e ainda de repente você diz assim, está na hora de a gente voltar para cultuar, está na hora da gente voltar para lá, e alguém diz assim, rapaz, é muito melhor ficar em casa. Tem alguma coisa estranha, com um ou com o outro. Mas se você não quer ir para um lugar onde deveria existir essa boa comunhão, tem que ter algo errado, e a gente precisa descobrir o que é.
Paulo diz aqui, olha, essa igreja, ele diz assim, ele sentia saudade dessa igreja. Como é bom quando um pastor sente saudades da sua igreja e quando existe essa recíproca da parte também da igreja para com o seu pastor. Como é ruim, como deve ser ruim, eu imagino que deve ser ruim para o pastor, deve ser muito ruim também para a igreja, quando ele diz assim, graças a Deus, aquele chato não está lá, ou graças a Deus que hoje eu não preciso ir para ali, deve ser terrível. Queridos, aquela igreja não deixou de apoiar o seu pastor, e o seu pastor sentia a necessidade de estar com a igreja. Capítulo 2, aos Filipenses, versículos de 25 ao versículo 30. Capítulo 2, 25 a 30. Olha o que Paulo fala aqui. Se for por vontade, se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Versículo 25 agora. Olha o que ele nos diz aqui. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minhas necessidades. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza uma atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a sua vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Olha essa situação, gente. Olha como é interessante. Paulo estava lá, provavelmente passando por enfermidades também. Mandaram alguém para ajudá-lo. Essa pessoa também ficou doente. Essa pessoa também ficou ruim de saúde, quase morre. Paulo diz, olha, quer saber de uma coisa? Deixa ele voltar para aí, porque ficarão, tanto vocês quanto ele todos ficarão felizes. E é interessante que a igreja era tão querida, que quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer fazer o que com essa pessoa? Quer dar o melhor. Paulo diz, eu tenho vontade de mandar Timóteo. Ele queria mandar Epafrodito, mas ele queria também mandar Timóteo, que era aquele que ele tinha muito, muito carinho. E ele queria que Timóteo fosse lá fazer o quê? Pudesse aproveitar do carinho daquela igreja. Sabe, irmãos, o que eu preciso aprender é que quando Deus trabalha na vida da igreja, quando Deus está trabalhando na vida da igreja, a igreja vai fazer 3 coisas importantes. A igreja vai começar a evangelizar. A igreja vai ser uma igreja que vai se tornar mais madura. Essa igreja vai estar cuidando dos seus líderes. E aí nós precisamos olhar um outro ponto, que Filipe era uma igreja que amava tanto, que agora, além de querer voltarem, Paulo fala
que quando ele estava só de orar pelaquela igreja, ele se fortalecia. Para a gente concluir, volte ao capítulo 1, que a gente vai fechar aqui. Todas as vezes que penso em vocês, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre, sempre. Versículo 4. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Agora, verso 8. Olha o que ele nos diz agora no verso 8. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Jesus. O que eu preciso entender? Como igreja, eu como igreja, eu preciso entender que eu preciso ter algumas marcas. Eu preciso ter algumas marcas. Eu preciso amar a liderança da minha igreja. Eu preciso amar ao ponto de apoiar naquilo que for preciso. Eu preciso trabalhar para que as pessoas sejam salvas. Porque se as pessoas não forem salvas, a igreja não estará cumprindo com o seu papel. E eu preciso deixar que Deus trabalhe na minha vida, para que eu alcance uma maturidade tal, em que todas essas coisas passarão a ser natural na vida desta igreja. Então, quando isto acontece, nós nos tornamos uma referência. Em qualquer bairro que nós tivermos, essa igreja se tornará uma referência. Sabe o que nós precisamos entender? E é uma das coisas que eu admiro em algumas denominações, falando claramente, eu acho interessante. Por que nós não temos bairros onde uma igreja batista chegou lá, iniciou, e foi um referencial tão grande que levou o bairro leva o nome da igreja, como nós temos aqui Nossa Senhora das Graças, São João Bosco e tantos outros. Por quê? Será que é porque nós não estamos cumprindo, talvez, tendo a igreja de Filipe como referencial, e estamos buscando lá outros referenciais que não nos servem? Ou às vezes estamos tão preocupados tão somente conosco, que esquecemos que o bairro precisa ser evangelizado e precisa ser ganho para Jesus? Então, que nós possamos aprender com um bom exemplo que a igreja de Filipe demonstrado aqui pelo apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar?